internautas que nos acompanham através das rádios Mater Dei FM de Piraju, Barreirinha de Portugal e pelo canal no YouTube Conecta Aí TV. Eu sou Cláudia de Araújo e no ponto de conexão, a palavra hoje encontra a música. E a música encontra o sentido. É uma honra receber um comunicador que une voz, conteúdo e, acima de tudo, verdade. Seja muito bem-vindo, Adriane Amâncio, do Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudia. Primeiramente, saudando a todo mundo que está nos vendo, né, nos ouvindo. Uma oportunidade, eu sempre falo, muito grande, né, para a gente poder estar divulgando o meu trabalho, divulgando o trabalho não só como músico, mas como comunicador também, para todo o Brasil. Isso é muito importante. E a internet nos possibilita isso, nessa ferramenta sensacional. Exatamente. Adriane, toda voz nasce em algum silêncio. Quem é Adriane, de fato, e em que momento da vida você percebeu que a música não era apenas gosto, mas vocação e quase um chamado? Ô, Cláudio, olha só, eu desde pequeno, né, muito pequeno mesmo, né? Depois, daqui a pouquinho, vamos falar qual a minha idade, para vocês saberem quanto tempo que eu já estou na estrada. Eu já, tipo assim, eu já tinha uma afinidade com a fala, com a voz, com a música, né? Eu não tenho mais precisamente aqui de quando mais ou menos eu comecei, mas eu lembro de trechos assim da minha infância, de eu já tendo contato querendo falar, né? Vendo as pessoas ao meu redor, ouvindo rádio e me inspirando também. Então, foi mais ou menos assim. Eu comecei muito pequeno, né? E tem um trechinho aqui, eu não sei se nem se vou falar rapidinho, que vai ser um resumo. Fique à vontade. Eu sou de Resende, na verdade, nascido em Resende, mas passei por algumas cidades já. Trabalhei em rádios em estado do Rio de Janeiro, no interior, em Três Rios, em Paraíba do Sul, em Resende também, né? Já trabalhei em rádio aqui, algumas emissoras. Mas a minha história com a música, vamos lá. Lá no início, em 1900 e lá vai, lá atrás, muito tempo atrás. Eu lembro que eu era muito garotinho e tinha um evento que ia acontecer aqui na minha região, em Penedo. Isso é um fato que marcou para mim. Eu acho que foi a partir daí, de repente, né? Eu tinha mais ou menos entre oito, 9 anos, muito pequeno mesmo. Já tinha essa afinidade com a música, já gostava muito de ouvir. E tinha um evento de um comunicador, que na época eu acompanhava, não sei se é do seu tempo, mas eu acompanhava, passava na TV, era muito dia. A gente não tinha internet, não tinha nada disso, né, Cláudio? Na época era Sim. TV e olhe lá, né? E rádio, TV, rádio e olhe lá. Então, era o Capitão Asa, não sei se você lembra, era da Band. Não. Então, muita gente vai lembrar, eu acho. Mas era um personagem que um comunicador fazia, aparecia na TV. Era muito infantil, na verdade, né? E na época eu era muito criança e eu ficava preso àquilo, gostava muito. E ele anunciou que ele estaria em Penedo, veja bem, em um sítio em Penedo, fazendo um evento com nada mais, nada menos que o rei Roberto Carlos. Aí, se você Oh, conhece. sim. E naquela época o Roberto Carlos ele estava ainda tipo assim em ascensão, né? Não era já era Roberto Carlos, mas não era o rei Roberto Carlos ainda, né? Ele estava ainda começando, mas já fazia muito sucesso ainda em todo o Brasil. Aí eu falei assim, poxa, né? Eu era muito criança, eu comentei com meus pais, eu queria ir lá, queria porque queria, ia ser uma festa para as crianças, na verdade. Eu acabei indo para lá, deixa eu resumir, senão vai ficar muito grande. Eu acabei indo para lá junto com meus pais nesse dia e o Roberto Carlos apareceu realmente lá. Tinha, se eu não me engano, um palco, uma caixa de som, alguma coisa assim. E o Roberto Carlos anunciou que queria que uma criança cantasse com ele. Algumas crianças, na verdade, uma, duas ou três, né? E na mesma hora eu furei a segurança, entrei por debaixo de todo mundo lá e pulei em cima do palco lá e fui cantar com o Roberto Oh. Carlos. Olha só que honra, né? Ele não deve nem lembrar disso, mas eu com certeza não vou esquecer jamais.
Então, eu lembro muito bem a música que eu cantei. Na verdade, eu acho que era Fé, a música que eu cantei junto com ele. E foi muito legal. Foi um fato que marcou pra mim. E dali então eu falei assim, cara, eu quero cantar. Eu quero ser cantor. Olha, que É, inspiração! realmente foi uma inspiração muito grande. E eu levo isso pra mim como um prêmio, né? Com certeza. Foi muito Sim, bacana. é impossível esquecer o momento assim, não dá para apagar Muito, da com memória, não certeza. é? Com certeza. Mas, Adriane, talento abre portas, mas Sim. não sustenta a carreira. O que foi dom natural e o que precisou ser construído com estudo, muita disciplina e também acredito que com muita renúncia. Realmente não basta você só ter talento. Eu acho que tem que ter uma questão também do fator sorte, né? Eu acho que não é só talento. Talento é bastante importante, com certeza, né? Mas a sorte, junto com o talento, é fundamental. É, eu realmente, tipo assim, eu já estudo muito as coisas que eu faço, né? Principalmente a parte já de locução, a parte de comunicação, a qual eu sou formado, né? Depois eu vou falar para vocês. Sou formado em comunicação. E a parte de música, eu acho que já foi mais é dom mesmo. As duas coisas são dons, vamos dizer assim, né? Mas a música, eu falo para você, eu nunca tive aula de música, né? Eu canto, eu sou tipo assim, um autodidata da música, né? Eu aprendi, não vou falar sozinho, porque a gente nunca aprende sozinho, né? Mas eu aprendi, tipo assim, olhando as pessoas, vendo, pesquisando, estudando sozinho, na verdade, mas eu nunca tive um professor de música, assim, nem de canto, nem de violão. Então, eu acho que a música é o dom, com certeza, que Deus me deu e que eu tento usar da melhor maneira, da melhor forma, né? Já a comunicação, eu comecei também já a parte de locução, eu comecei também bem cedo. Eu lembro que em 1990, quando eu saí da AMAN, que eu servi, a Academia Militar das Agulhas Negras, antes disso eu já gostava de fazer locução e eu mudei de cidade, tá? Eu não era casado naquela época, eu mudei de cidade e fui com os meus pais. Meu pai foi transferido, meu pai era da Polícia Federal, ele foi transferido para uma região aqui perto. E lá nessa região que eu comecei a minha carreira de rádio, né? Eu comecei a ir nas rádios que tinham na região, em 1991, vamos dizer assim, 90, 91, e comecei a frequentar essas rádios. E como eu já tinha também uma boa voz, né? Eu sempre falo, a voz não é tudo, né? Não adianta a pessoa ter uma bela voz, ter uma voz linda e não saber se comunicar, não saber se expressar. Eu acho que não saber falar, né, corretamente, não ter uma leitura boa, eu acho que a voz faz parte. Naquela época, eu tinha uma boa voz, eu não tinha essa experiência toda, e eu consegui uma oportunidade para entrar numa rádio que tinha na cidade nessa época. Assim do nada, eu fui me chamaram, vamos lá, vem cá então, começa a fazer. E lá eu me soltei, né? Virei o locutor da rádio a partir desse momento, que era a Rádio Jornal FM, na verdade, estado do Rio de Janeiro, tá? Então trabalhei durante muito tempo nessa rádio, existe ainda essa rádio lá. É uma rádio com concessão, com tudo. Hoje a gente fala rádio, a gente muita gente trabalha em rádio, a gente conhece muitas rádios, mas naquela época não tinha rádio comunitária, não tinha rádio pirata, que hoje em dia tem muito por aí. Era tudo rádio com concessão mesmo, rádio oficializada. Não existia muitas. Agora, depois de um tempo para cá, começou a aparecer muita rádio comunitária, muita rádio pirata, né? Enfim, mas eu trabalhei na Rádio Jornal FM, acabei ficando lá um bom tempo, acho que se não me engano, uns quase 10 anos nessa rádio, né? Trabalhando como locutor. Nesse período, fui programador da rádio, acabei saindo dessa rádio, fui chamado para ser diretor artístico de outra rádio também, ali na região. Então, virei um diretor artístico de uma rádio, que era a Rádio Clube Vale do Paraíba. Rádio Clube Vale do Paraíba, também na região do Rio de Janeiro, né? E dali para lá eu comecei a minha carreira, desde 1990, como eu falei, até os dias atuais, vamos dizer assim. Na verdade, hoje em dia eu não trabalho mais em rádio, tá?
Eu trabalho com gravações, com locuções, cerimoniais, mas o rádio ficou só como um amor que ficou no passado. Gosto muito de rádio, né? Se pintasse oportunidade, com certeza eu ia ter sei lá, alguma queda, que eu gosto muito, Sim. Mas é mas algo que já faz parte da sua história, já, com o certeza. A rádio, rádio né? faz muito, muito, assim como a música, né? Então são duas coisas que caminham muito juntas aqui na minha carreira. É a comunicação, o rádio, né, a fala e a música em si, né? Então é isso. Sim. Adriane, nós vivemos uma era de excesso de informação e pouca escuta. Como manter uma identidade, uma certa profundidade e verdade, sem ceder ao trabalho superficial que está no mercado que nós vemos hoje? Olha, você falou uma verdade. A gente tem tipo assim, um bombardeio de informações, tudo ao mesmo tempo, tudo rápido, e a gente fica tentando consumir aquilo de maneira exagerada, né? Eu procuro me controlar para eu não ficar recebendo tanta informação, mas é quase que impossível, Cláudia, a gente Sim, tentar a gente no meio tipo assim, na época que a gente está vivendo, ficar longe aí desse bombardeio de informação. Então, a melhor forma, eu acho que é a gente tentar se controlar, né? Eu acredito que tem muitas coisas boas, a gente pode filtrar muitas coisas que vêm para somar, tanto em qualquer rede social, TikTok, Instagram, Facebook. Muitas coisas boas. Então a gente tem que saber discernir, saber o que que é bom, o que que é ruim e filtrar aquilo para sua vida. Se você ficar consumindo tudo, você não vai ter cultura nenhuma. Então você não vai agregar nada para sua vida. Eu acho que o filtro é muito importante e isso tem que partir de cada pessoa. Isso tem que ser da vontade e do bom senso de cada pessoa. Se eu quiser consumir uma coisa que vai fazer mal para mim, eu vou arcar com as consequências. Então eu prefiro nem ir por esse caminho. Vou partir para um caminho que soma alguma coisa para mim. Comunicação, música, cinema, arte, leitura. Então isso tudo tem muita coisa boa na internet. Basta a gente saber filtrar e trazer o que é bom para gente. sim. Adriane, quando você olha para frente, não em termos de fama, mas de legado humano, o que você deseja que as pessoas reconheçam ao lembrar da sua voz, uma voz marcante, e da sua trajetória que você falou rapidamente, mas que você tem? O que que eu espero, na verdade, né? É, Olha, eu acredito que eu já venho construindo isso. Mesmo sem saber, a gente vem construindo sempre o nosso legado. Deixando no caminho as marcas da gente, né? Por onde eu passei, graças a Deus, eu sempre deixei portas abertas para mim. Todas as pessoas, as empresas que eu passei, elas, tipo assim, quando eu saía, eu preciso sair porque eu vou para um local que de repente vai ser melhor para mim. As pessoas brilhavam os olhinhos porque falavam, poxa, vamos perder você e tal. E isso é muito legal. A gente vê o quanto você era importante naquele ambiente, né? Então eu acho que eu já venho construindo isso, graças a Deus, estou deixando uma trilha aí de um legado humano muito importante, um contato muito importante. A voz também, muita gente conhece a minha voz por aqui, por ser uma voz marcante também, como você falou. E o mais importante que eu falo para você, que é um reconhecimento assim que eu gosto muito de falar, às vezes, quando eu estou em algumas entrevistas, é o legado que eu deixo para minha família. É, meus filhos. Eu tenho uma filha e tenho um filho, e sempre eles falam pra mim assim: Nossa, pai, como é bom ser seu filho. Isso é tudo pra gente. Nossa, porque é questão de conversa, é questão de eu ser, tipo assim, jovem como eles, apesar de não na idade, né? Mas, tipo assim, eu é. aceitar o que tá acontecendo, participar do que tá acontecendo com eles, conversar e deles entenderem também a minha inspiração, a minha música, a minha arte, né? E também de ser inspiração para eles, para os meus filhos. Eu tenho uma filha, inclusive tá até o quadrinho dela aqui, ó. Tem um quadrinho dela aqui. Eu e ela aqui. E ela é musicista também. Ela toca
violão, canta muito bem. Nossa, cara, eu sou suspeito de falar. Herdou do pai, o dom. E se formou também em comunicação. Olha só como é que a gente vai deixando influências, né? Como é que a gente vai Sim, influenciando sem saber. Eu nunca forcei nada aqui em casa, meus filhos. Nunca forcei nada. Sempre falei assim, você vai fazer isso, você tem que ser isso, nada disso. Eu sempre fui dando exemplos com as minhas atitudes. E eu tenho certeza, então, que se esse foi o caminho, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Estou fazendo um bom trabalho, né? Vamos dizer assim. A minha filha é formada em publicidade, também em propaganda, comunicação. Trabalha numa agência, em várias agências, na verdade, que hoje em dia é tudo home office, né? Vamos dizer assim, a gente sim. não precisa estar presente, né? Não, Então tudo ela está interligado. tudo interligado. Então ela trabalha em, se não me engano, três agências diferentes, prestando serviços de web designer, de vídeo, de essas coisas que era muito boa nisso. E ela também canta. Nas horas vagas dela, ela vai fazer um barzinho, um voz e um violão. E Bacana. eu falo pra ela que ela é uma versão melhorada de mim. Uma versão É, 4.0, vamos dizer assim. isso é muito bacana, né? E já o meu Mas filho, olha, e o seu sim. filho? Deixa eu falar, não, ele vai ficar com ciúme se ele ver isso aqui. É, Amo meu filho, me deu um presente muito grande, que é uma neta que eu já tenho, né? É olha, sensacional. Ela vem aqui, a gente faz alegria. Nossa, eu viro uma criança quando ela tá aqui. imagino. É sensacional. E é Atena, o nome da minha neta. Meu filho chama Leone, minha filha chama Larissa. Então, o Leone, ele é formado em letras. Ele também se formou, né, em letras. É um professor nato, né? História com ele, ele tem o dom da fala, dom da história. Ele consegue discernir, conversar com você e destrinchar qualquer assunto que ele vai te explicar. É muito interessante isso, cara. Quando ele vem aqui, a gente conversa e eu fico prestando atenção, cara. Como é que esse menino é inteligente desse jeito? Não deve ter vindo de mim, não. Conversa flui. É muito bom, muito bom. Mas enfim, eu acho que, resumindo aquilo que a gente conversou, esse legado, para mim, é o mais importante, né? De Sim, deixar isso para minha família, desses caminhos que eu tenho traçado e deixado aí como exemplo. correto. Bom, Adriane, eu queria te falar uma última questão. Sim. Arte, música. Qual é a sua visão a respeito da arte no nosso país? Eu, sinceramente falando, eu acho que a nossa arte é um pouco desvalorizada até hoje, né? Apesar de ter evoluído bastante, né? A gente já ter caminhado e subido bastante de nível, mas eu acredito que a nossa arte é bastante desvalorizada, assim, principalmente no interior, né? A gente não tem muitas oportunidades, não tem, tipo assim, eu acho que o poder público não investe muito em cultura, não investe muito em, tipo assim, em novos talentos, de você mostrar, de ter um local para você se apresentar, de você, de repente, conseguir, né, um degrau maior dentro da música, dentro da arte, dentro do cinema. Eu tô falando de tudo, né, não só da música. Mas eu acho tem muito que crescer ainda, ô Cláudio. A gente tem muito que evoluir. Eu acho que a arte é essencial na vida de qualquer ser humano, né? A música transforma. Assim como o esporte, a gente fala, o esporte transforma as vidas, né? A gente sabe disso. É muito bom, a gente consegue ver exemplos de superação no esporte, mas a música também. A música consegue tirar indivíduos de locais, vamos dizer assim, de locais de baixa visibilidade, de vulnerabilidade, vamos dizer assim, e trazer para a vida, trazer para a luz, né? Eu acho que a música consegue converter isso. Então, essa é a importância que eu acho que o nosso poder público poderia investir mais em ações, em projetos sociais voltados para a música. Eu não vejo isso muito aqui na minha região. Vejo uma coisa ali, de repente só mesmo para mostrar que está fazendo, que eu acho que hoje em dia tem uma obrigatoriedade, né, de ter uma parte investida na arte, na cultura, mas não vejo verdade muito nisso ainda.
Exato. Mas não percamos a esperança. Não, jamais, jamais. Eu tô aqui até É. agora. Sim. Adriane, Sim. antes de nos despedirmos, eu deixo espaço aberto a algo essencial sobre sua trajetória, sua visão de mundo ou sua missão como músico e comunicador que não foi perguntado, mas que você sente que precisa ser dito. Fique à vontade. Como já falei, a música faz parte da minha vida, faz parte de mim, assim como a comunicação também. Eu acredito que, tipo assim, vou deixar uma mensagem aqui. Se você que está nos ouvindo, que está nos vendo, né, assim como eu, né, tem um sonho, tem um dom, não deixe de seguir. Não deixe de. Assim como eu tô até agora aqui, né? Não falei minha idade até agora, tá vendo? Vocês vão se É. espantar quando eu falar. Durante toda essa trajetória, durante todos os anos que eu já percorri, e eu tô aqui firme e forte, correndo atrás de uma, tipo assim, de uma oportunidade ainda, de uma luz, independente daquilo que você falou, de sucesso, de talento, de sucesso, aliás, de repente aparecer nas grandes mídias. É disso, né? E, na verdade, o reconhecimento, eu acho que parte de outro lugar, né? Reconhecimento, da satisfação de você estar tocando, de repente, igual eu faço. Eu faço apresentações em bares, em hotéis, né? Em festas, casamentos, aniversários. Tipo assim, e aonde eu toco, as pessoas gostam do meu trabalho. Isso é muito importante. Isso é um reconhecimento, de repente, até com um feedback até mais próximo do que qualquer outra coisa. Você está ali do lado da pessoa, a pessoa está te vendo, está te ouvindo, está cantando junto com você, está curtindo. Então, isso aí, para mim, é um que é melhor do que qualquer reconhecimento. Para quem se conectou com a sua voz, com a sua história, com as suas ideias, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, ouvir sua música e entrar em contato com você? Sim, tem minha rede social, minhas redes sociais, vamos dizer assim, né? Que é o Instagram, Adriane com I, Amâncio, Adriane Amâncio, né? Se você digitar lá, Adriane Amâncio, você já vai direto para quase todas as minhas redes sociais, que são todas bem parecidas, né? Tanto no Instagram, tanto no TikTok, também tô lá. Comecei a fazer umas lives no TikTok e tal, mas o tempo, brincadeira, você tem que ter tempo para você fazer live. Eu comecei a Sim. perder meu tempo e não conseguia mais fazer live, era muito gostoso. Então no TikTok também tô lá, né, de vez em quando posto algumas coisas. Mas estou por aí. Quem quiser entrar em contato, quem quiser algumas dicas, é, tanto na parte de musical quanto na parte de comunicação, né? Pode contar comigo, me chama lá que vai ser um maior prazer poder te ajudar. Maravilha. Adriane, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aí um aperitivo para as pessoas que nos acompanham, uma música Sim, claro. Na verdade, eu não vou cantar uma música já cover, na verdade, né? Porque eu gosto muito de MPB. Vou cantar uma do Djavan. Posso cantar do Djavan? linda. Fique à vontade. Peguei até já um violãozinho aqui. Vamos ver se vai sair legal, que tá direto no microfone aqui, não tá plugado. Tá bom? Vamos lá. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar mão do não. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a peça eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1.
sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decida ou não. Tchu, tchu, Ó, Ô, parabéns! bolinha. Excelente, sensacional. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Maravilha. Seguimos acreditando que conexões verdadeiras ainda mudam caminhos. Agradeço, Adriane, imensamente pela sua presença, pela sua partilha. É sempre muito bom ouvir histórias inspiradoras. E quem sabe você ainda acontecerá um encontro com o Roberto Carlos. Quando Pensou, você era gente? criança, sabe agora, mesmo nós não sabendo a sua idade, mas quem sabe ainda Que vai ficar acontecerá. vai ficar aí na incógnita, eu não vou falar, né? Lógico. Isso daí não tem importância, né? Mas muito Brincadeira, obrigada, brincadeira. agradeço imensamente e que Deus continue te abençoando com essa voz maravilhosa que você tem. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade, né, de poder fazer parte aí desse projeto seu, né? Eu vi que você falou no início aí de várias conexões que você tem, que são rádio, TV, né, que passa em alguns sites também. Então, isso para mim é muito importante. Tá chegando aí aonde eu nem imaginava que iria chegar, né, através aí do seu canal. Muito obrigado, que você continue fazendo isso com outras pessoas, que Deus te abençoe imensamente. Eu fico muito grato. Gratidão. É o que eu falo. Amém. Amém. Obrigado. E vocês também, internautas do YouTube, a minha gratidão pela escuta. Até o próximo ponto de conexão, os queridos amigos da Rádio Barreirinha de Portugal e também da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, um abraço e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.